O assunto de hoje é sobre o perigo de nos afastarmos de Cristo, algo que por vezes parece ocorrer na vida dos crentes de maneira muito gradual, aos poucos. O tema de hoje vem da pergunta de uma jovem de 24 anos chamada Haley. Pastor John, estou escrevendo porque quero entender melhor Hebreus capítulo 2, especificamente os alertas sobre os perigos do afastamento, não em rebelião total, mas em negligência e o processo lento e imperceptível de perder o controle da grandeza de Cristo. Ultimamente, sinto isso acontecendo em meu próprio coração. Não estou resistindo a Cristo, mas meu afeto por Ele parece mais fraco, minhas orações mais fracas, meu anseio por sua presença mais tênue. Não é que eu tenha abandonado a verdade, mas posso sentir a correnteza do mundo me puxando. Não quero acordar um dia e me encontrar rio abaixo me perguntando como cheguei lá, como esse afastamento acontece e, mais importante, como combatê-lo. Como posso reacender a maravilha da salvação e me ancorar mais firmemente em Cristo antes que a atração se torne forte demais? A primeira coisa que quero dizer ao ouvinte e a todos nós que experimentamos as temporadas assustadoras de embotamento espiritual e medo de cair numa espécie de fria indiferença, que não só nos tornaria inúteis, mas também arruinaria nossas almas. A primeira coisa que quero dizer é: sejam gratos. Sejam tão gratos por estarem cientes do que está acontecendo. Essa é a primeira grande descoberta, que nos leva de volta à doçura e à autenticidade de caminhar em comunhão com Jesus. E digo isso porque, quando Paulo nos diz para não ficarmos ansiosos por nada, para não temermos, ele não diz apenas orem pelos seus medos, ele diz orem por eles com ações de graças, Filipenses 4:6. Portanto, bem no meio da nossa escuridão iminente, devemos misturar nosso desespero com ações de graças. Essa é a primeira coisa que eu diria. Seja grata por você não estar cega para o que está acontecendo. Hebreus 12:1 diz: prestemos muita atenção ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Tenho tentado lembrar a mim mesmo e à igreja que sirvo que a vida é uma guerra. No final de sua vida, Paulo disse: combati o bom combate. 2 Timóteo 4:7. A vida é guerra. E costumávamos dizer em minha igreja: você não sabe para que serve a oração até saber que a vida é guerra. A oração não é um interfone para pedir ao mordomo outro travesseiro na sala. A oração é um walkie-talkie em tempo de guerra para o quartel-general, onde você diz: precisamos de cobertura aérea agora mesmo, Deus, ou seremos varridos, invadidos pelo inimigo da incredulidade. No entanto, Hebreus usa outra linguagem além da guerra. Remar contra a corrente. A vida é como remar contra a corrente da cultura secular e da nossa própria carne pecaminosa. É isso que ele quer dizer quando afirma: não se deixe levar, não se deixe levar. Se você parar de remar contra a sua própria natureza pecaminosa, você se deixará levar em direção às cataratas do Niágara da destruição. Posso ouvir alguém dizer: não, 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 não. O Espírito Santo é como um motor de polpa na polpa do barco. Você não precisa lutar e trabalhar como cristão, basta ligar o motor. Bem, você pode dizer isso se ignorar muitos textos bíblicos. Acho que seria melhor dizer que o Espírito Santo é a força em nossas costas e braços para nos manter remando. Portanto, a primeira coisa que o escritor nos diz sobre esse perigo é nos alertar que ele é real, que a deriva em direção à destruição e o naufrágio da fé são possibilidades reais se você não prestar atenção ao que ele disse. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Eis como ele expressa o aviso no capítulo seguinte. Ele diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 14. Isso é o oposto de se deixar levar. Mantenha-se firme na sua confiança até o fim, não se deixe levar. Assim, no livro de Hebreus, Deus nos diz para prestarmos muita atenção ao precioso Evangelho e nos alerta sobre os perigos de não prestarmos atenção. Agora, o que mais ele faz para ajudar a nossa ouvinte, você e a mim, a não cairmos na destruição? Ele menciona pelo menos 6 coisas e vou mencioná-las brevemente. Isso é para nos ajudar. Isto é para nossa perseverança.
Isto é para remarmos até chegarmos ao céu. Olhando para Cristo. Ele nos diz para fixarmos nossa atenção em Jesus. Hebreus 3 diz: considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que foi fiel. Ou Hebreus 12: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não é por acaso que existem 4 evangelhos no Novo Testamento, não 1, 4. 4 relatos diferentes de Jesus. Olhem para ele. Olhem para ele todos os dias. É por isso que eles estão lá. 2. Inspirado por líderes. Inspire-se em líderes cristãos fiéis e perseverantes. Hebreus 13 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Isso vale para líderes vivos e especialmente para líderes falecidos, cujas biografias são tão preciosas para nos inspirar a prosseguir. Como as biografias têm sido significativas em minha vida para reacender minha fé e esperança quando elas estavam definhando. 3. Exortado por outros. Não lute sozinho, não reme o seu barco sozinho. Exorte outros e busque ser exortado. Hebreus 3 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que palavra clara de Deus, de que o antídoto para o afastamento é ouvir irmãos e irmãs nos exortarem com a palavra de Deus, mesmo diariamente, diz ele. 4. Fortalecido pela disciplina. Aprenda a interpretar suas aflições como atos amorosos de disciplina do seu Pai Celestial. Elas têm o objetivo de nos ajudar a perseverar na fé e na santidade. Em Hebreus 12, depois que o escritor explica que o Senhor disciplina aquele a quem ama, ele diz: portanto, e essa é a chave aqui, por causa dessa disciplina, levantem as mãos cansadas. Ou seja, coloquem-nas de volta nos remos. Coloquem-nas nos remos. Em outras palavras, porque vocês conhecem os bons propósitos de Deus em suas aflições, não desanimem e deixem suas mãos caírem dos remos e se desviarem para a destruição. Coloquem suas costas e braços nisso. Remem, porque Deus é por vocês, mesmo em suas aflições. 5. Meditando sobre promessas. Faça bom uso das promessas de Deus e da esperança de grande recompensa. Por exemplo, Hebreus 13. Como não nos deixaremos levar pelo amor ao dinheiro? Resposta: mantenha a sua vida livre do amor ao dinheiro, porque ele disse: eis a promessa, nunca te deixarei, nem te desampararei. É o poder da promessa de Deus que nos mantém remando contra a correnteza mortal do amor ao dinheiro. 6. Depender através da oração. E finalmente o livro termina com uma oração a Deus feita pelo autor, para que Deus opere em e por meio de todas essas outras exortações. Hebreus 13:20 diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade operando em vós. O remo, o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Então pegamos todas essas estratégias bíblicas para remar contra a corrente da cultura e do pecado e as saturamos com oração todos os dias. Suponho que, além da oração para que Deus santifique o seu nome em minha vida, a oração que tenho feito com mais frequência é esta: guarda-me. Tu morreste por mim, tu me compraste. Segura-te em mim. Guarda-me. Não me deixes parar de remar. E espero que você se junte a mim nessa oração que dura a vida toda.